Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Jair, deu um probleminha aí. Só um pouquinho. Ah, Começa de novo. alô, atenção, boa tarde. Estamos dando início à reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 11 de março de 2021. A reunião de hoje ela será realizada de forma virtual, novamente, por meio do aplicativo, ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira preta, determinados pelo governo do Estado, em função da pandemia do Covid-19. Solicitamos aos senhores vereadores para que desliguem o microfone de seus celulares durante a reunião, para que não ocorra interferência de áudio e só liguem quando for necessário fazer uso da palavra. Também é importante que permaneça com as câmaras sempre ligadas para ser comprovada a presença na reunião. Quando o vereador quiser se manifestar, é necessário ligar o microfone e pedir a palavra, fazendo também um gesto com a mão. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata de reunião extraordinária número 4/2021. Aos 3 dias do mês de março de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet. Às 9 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Balt e Diego Hilder Maciel. Leitura sumária do expediente, projeto de lei complementar número 02/21, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alteração da Lei Complementar Municipal número 018, de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Projeto de lei número 13/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e instrumentos musicais, com carga horária semanal de 12 horas e remuneração de R$ 720 mensais. Projeto de lei número 15/21 o município de Três Passos a repassar recursos financeiros à Associação Hospital de Caridade de Três Passos, no montante de R$ 70.227, Fundo Municipal de Saúde, através de emenda parlamentar de custeio de deputado federal, para aquisição de um aparelho gastrovideoscópio e acessórios, visando a realização do exame de endoscopia. Projeto de lei número 16/21 autoriza o município de Três Passos a repassar recursos financeiros à Associação Hospital de Caridade de Três Passos, no montante de R$ 669.221,55, proveniente de recursos próprios municipais da dotação orçamentária reserva de contingência. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei complementar número 2/21, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, bem como da mensagem retificativa encaminhada, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhes obstém a tramitação, podendo o projeto e a referida mensagem prosseguirem os demais ritos do processo legislativo. O vereador Jair requereu a retirada do pedido de encaminhamento de ofício ao sindicato dos municipais, bem como da cópia da denúncia enviada à ouvidoria. Tendo a concordância da vereadora Daiana, o vereador Diego reiterou a importância da oitiva do sindicato, salientando que, conforme acordado no início da legislatura, todas as questões envolvendo os servidores seriam debatidas com o órgão representativo de classe. Acordaram os membros da comissão que o projeto seja incluído em pauta, mas que a votação ficará condicionada ao envio da resposta do sindicato até o início da sessão ordinária. O relator designado, o vereador Jair Locatelli, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros.
Projeto de lei número 13/21, a orientação técnica informou sobre a necessidade de o Poder Executivo encaminhar mensagem retificativa indicando todas as especificidades da função, em especial as atribuições a serem desenvolvidas pela pessoa que vier a ocupar a função do referido profissional, pois trata-se de cargo que não existe no plano de cargos do município, o que já foi solicitado via e-mail, não havendo, além desta ressalva, nenhum vício de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. Acordaram os membros da comissão que o projeto será incluído na pauta, mas que a votação ficará condicionada ao envio da mensagem retificativa nos termos da orientação técnica pelo Executivo Municipal até o início da sessão ordinária. O relator designado, o vereador Diego, preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 15/21, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada, Daiana Baldi, preferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 16/21, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O relator designado, Jair Locatelli, preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade pela normal tramitação. O projeto de lei complementar número 2/21 e os projetos de leis números 13/21, 15/21. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Nenhum vereador se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem, usando, claro, o microfone para se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei legislativa número 2/21. Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico ministrado por profissionais de educação física, bem como as atividades de fisioterapia ministradas por fisioterapeuta como essenciais para a população de Três Passos e as empresas prestadoras de serviços destinados a essas finalidades em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catastróficas naturais. Nesse momento, o relator então fará seu voto e analisarão os relatórios e analisarão então o proferimento de seus votos. Solicito a orientação técnica desse projeto 2/21. Bom, primeiramente eu quero então deixar claro que a minha orientação e também a do IGAN, do Instituto de Porto Alegre, que nos presta assessoria técnica também, é estritamente técnica e não analisa e nem pode analisar o mérito da questão. Ou discordar da mesma, mas nesse momento tudo deve ocorrer de forma técnica, pois a manifestação política de cada vereador há um momento oportuno, que é a discussão e votação em plenário. Os integrantes da comissão já são sabedores, né, desse trâmite do processo legislativo,
mas acho sempre importante esclarecer as demais pessoas que acompanham o nosso trabalho em relação a essa situação da técnica e da questão legislativa. Resumidamente, o projeto tem como objetivo promover a saúde, especialmente em relação à questão de prevenção de moléstias, como pela infecção do novo coronavírus, através da prática de atividade física e do exercício físico ministrado por profissional de educação física, bem como as atividades de profissional de fisioterapia, ministrado por fisioterapeuta. E, desta forma, pretende incluir essas atividades na classificação de atividade essencial. Embora o projeto apresente uma ampla justificativa, tecnicamente, ele apresenta vícios de natureza formal. De uma forma mais específica, é vício de iniciativa. Os órgãos técnicos que normalmente são vinculados ao próprio Poder Executivo. E isso ocorre em todas as esferas de governo, não somente aqui em Três Passos. E para respaldar essas decisões com rapidez que a situação exige, a administração pública ela necessita de um instrumento jurídico também dinâmico. Nesses casos, o ato normativo apropriado é o decreto, dentro das limitações, claro, que um decreto exige, né? Que também tem limitações. Por outro lado, o projeto de lei, em sentido formal, ele deve passar por todo um processo legislativo, leitura, comissões, audiência pública, se for o caso, se for necessário, aprovação, análise de veto ou não, o que exige um tempo maior. E tempo é justamente o que não se tem num estado de exceção, né, no momento que existe uma pandemia. Além disso, somente o Poder Executivo pode exercer o poder de polícia municipal, em prol do controle sanitário, destinado a atender o interesse coletivo. Assim, eu entendo que não há respaldo legal para o Poder Legislativo interferir nessa prerrogativa, de forma a restringir ou ampliar liberdades e direitos individuais num contexto que hoje é apresentado. Portanto, a legislação em vigor estabelece que a matéria é exclusiva do Poder Executivo e, mesmo assim, nos termos da jurisprudência do STF, deve observar critérios técnicos, científicos e orientação das autoridades de saúde no caso específico de cada situação. A análise deve ser de cada situação. Além disso, mesmo nos executivos municipais, ao legislar sobre a matéria, esses não podem devem criar regras, aliás, só poderão criar regras mais rígidas dos que as estabelecidas pelo governo estadual. De qualquer forma, sem adentrar em maiores detalhes em relação à questão da competência e a questão do instrumento jurídico adequado, o presente projeto apresenta desde já vício de iniciativa, o que lhe torna juridicamente inviável. Por fim, eu comunico que o Ministério Público Local, então, entrou em contato com a Câmara de Vereadores nessa tarde para informar que se manifestará por escrito em relação a esse projeto de lei e demonstrando a sua preocupação e a sua vontade de colaborar com o projeto. Então, seria isso da parte técnica. Algum vereador gostaria, eu sou relator desse projeto, algum vereador gostaria de se manifestar antes da relatoria? Eu gostaria de pedir a palavra, presidente. Tranquilo, Paulinho. Olha, ouvindo todo o relatório da Cris, da assessora jurídica da Câmara, e sabendo que muitas vezes a gente tem que pensar pelo que está acontecendo e lutar pelos direitos das pessoas irem e virem e trabalharem. E vendo que a situação hoje
física, mental e mais outros detalhes que podem existir, eu acredito que as questões de exercícios físicos, de professores físicos, de escolas, academias, também de fisioterapia, como eu já falei na sessão quando apresentei o projeto de lei, que são muito importantes para as pessoas poderem combater mais facilmente essa própria doença do Covid e outras doenças que existem por aí. Eu gostaria de ler um ofício recebido das escolas, das academias, que eu recebi agora. Se eu peço licença para ler. Aos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Desde o ano de 1997, através da resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 218, os profissionais da área de educação física e fisioterapeutas, até antes disso, são considerados como profissionais de área de saúde, contribuindo com a missão de promover a melhoria de qualidade de vida através da atividade e a reabilitação física. A saúde não se resume somente à ausência das doenças, mas também ao seu tratamento e prevenção. É justamente nesse ponto que o exercício físico está sendo situado. O bom condicionamento físico está diretamente ligado ao aumento da imunidade, contribuindo para a redução das chances de que pessoas ativas fisicamente contraem doenças como hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares, amplamente noticiadas como fatores de risco para o Covid-19. Nós, educadores físicos e fisioterapeutas, somos profissionais que atuamos diretamente no tratamento com a saúde física e somos sim considerados profissionais da linha de frente no combate à Covid. Recebemos ao longo de 2020 todas as capacitações necessárias para o enfrentamento à doença, inclusive com a responsabilidade de repassar diretamente aos nossos alunos e clientes as orientações e boas práticas relativas ao procedimento de higienização e cuidados pessoais. No tocante dos âmbitos físicos para o desenvolvimento do nosso trabalho, os protocolos de segurança são ainda mais rigorosos que qualquer outro estabelecimento comercial. Higienização constante do piso, paredes, banheiros e pontos de contato realizado pelo menos a cada turno de trabalho. Limpeza de material e equipamentos a cada uso, entre outras tantas ações que põem todos os protocolos que precisamos seguir através dos dias. Para nossa segurança e principalmente dos nossos alunos, dessa forma, os profissionais educadores físicos e fisioterapeutas do município de Três Passos manifestam seu total apoio à aprovação do projeto de lei 2/21, no sentido de tomar o exercício físico promovido por profissionais em academias de musculação, estúdios de cross-training, treinamento funcional, cangu, pilates, danças, bem como clínicas de fisioterapia, escolas de futebol e lutas, como essenciais para a saúde. Atenciosamente, educadores físicos e fisioterapeutas de Três Passos. E dizer mais que essas pessoas, só para confirmar a questão da necessidade delas estarem trabalhando para o bem da saúde da população, eles entraram no grupo que tiverem a vacinação antecipada. Então, mais um motivo que o próprio governo, talvez se crie algumas leis e, ao mesmo tempo, se descaracteriza essas leis. Se eles entrarem no grupo que deveriam tomar a vacina, e como tomaram, como é que hoje se estuda ao contrário, dizendo que não são essenciais? Então eu gostaria que os senhores vereadores analisassem bem essa situação. Eu sei desse impasse que existe, mas a gente sabe que muitas outras câmaras de vereadores e próprio executivo tiveram essa lei, e vai ficar na questão, como é que eu vou dizer, técnica, depois da aprovação desse projeto, que será encaminhado, se for votado favorável, se for para segunda-feira para votação e tiver aprovação, irá para o executivo para que continue nos trâmites legais do projeto. Então eu gostaria que vocês estudassem com bastante clareza
e que a gente possa fazer com nossos profissionais. Gostaria que pudesse estar incluindo todas as empresas num projeto assim, para que realmente fosse liberado para todos poderem trabalhar, porque eu não concordo com o que está acontecendo aí. Então, mais ou menos isso. Deixar então a vocês para analisarem, Jair, presidente, essa questão, e fica a palavra com vocês. Mais algum vereador? Posso falar aqui? Eu me posiciono favorável a que esse projeto vá à votação. Eu acredito que não tem muita interferência. Eu acho que é importante essas práticas esportivas, nesse momento, eu acho que ela vem a calhar, eu acho que ela não prejudica em nada. Então, eu acho que ela seria um projeto, por isso que eu sou favorável. Eu acho que é uma prática que não muda nada. Eu acho que nem o Paulinho falou também, a gente concorda até com tem empresas que deveriam funcionar, comércio deveria funcionar. É tudo complicado hoje. Eu acho que a parte física eu acho que ela é importante, ela só faz bem para a saúde, e eu acho por isso que eu sou favorável que esse projeto vá à votação, né, na sessão de segunda-feira. Seria isso. Mais alguém? Eu gostaria de solicitar, eu fiz alguns pedidos hoje para a assessora jurídica, com relação a alguma orientação do Ministério Público. Eu acho que tu já falou até, inclusive, anteriormente, que ela não chegou ainda nessa casa, né, Cristina? E eu fiz um pedido também com relação à posição do jurídico da Prefeitura com relação a esse projeto. Tu tens alguma informação, alguma resposta? Não, o que houve só foi o Ministério Público, né, por meio do seu assessor, o Gabriel, entrou em contato via telefone, solicitando, então, um tempo maior para apresentar essa manifestação por escrito, demonstrando preocupação por parte do promotor também, e até então não tinha vindo ainda, eu até solicitei que viesse por e-mail, né, e ainda não havia chegado o e-mail, e também a situação do município também não chegou para nós ainda, uma resposta. Obrigado. Como relator do projeto, assim, eu vou fazer o meu comentário político primeiro. Se o projeto for à votação, numa sessão seguinte, eu tenho a posição de voto favorável, não só a esse projeto, como algumas questões a mais. Como relator, em função de tudo que foi colocado da questão jurídica, eu gostaria de receber primeiro essa manifestação, dessa orientação que nós solicitamos da promotoria e do jurídico da prefeitura. É um embasamento, viu? A comissão é o local onde depois nós vamos aprovar politicamente, né? Politicamente, o voto, acho que da maioria vai ser favorável, no meu ponto de vista, talvez até unanimemente. Mas nós precisamos nós temos questões assim que o Ministério Público aponta, diversas questões. Como relator, eu até posso dar o voto favorável ao projeto, mesmo às vezes a posição do Ministério Público sendo diferente. Mas eu tenho que estar embasado daí, eu tenho que ter o meu embasamento legal. Então eu gostaria de segurar esse projeto até a próxima reunião da comissão, dando a entender que a minha ideia é que ele vá à votação no futuro, assim, não de segurar muito tempo, no máximo até quinta-feira da próxima semana, pela falta de embasamento que eu tenho hoje para proferir o meu voto. Eu solicito o que os demais membros da comissão entendem com relação a isso. Presidente Jair, eu posso falar mais uma vez? Pois não? Eu gostaria de pedir encarecidamente uma coisa. É como você falou, existe esse pedido da Vossa Excelência aí para o Poder Executivo e para o Ministério Público, para que eles dêem o parecer. Eu daria uma ideia, então, por que não se coloca ele para segunda-feira na sessão? Então, desde que haja
esse envio do Ministério Público e da Prefeitura. E se ele não vir, tudo bem. Além de que eu imagino assim, como o Ministério Público declarou para a nossa assessora, que eles vão analisar. Eles não estão dizendo que eles seriam o contrário. E a gente entende que, como os outros comércios, como já foi comentado, que no meu parecer deveriam estar abertos. Isso é uma questão política do governador, mas a gente entende da necessidade desses trabalhadores em poder estar exercendo o trabalho deles, como também ajudando as pessoas a se recuperarem ou fortalecerem a própria saúde. Então eu lanço essa ideia, de repente, de que então ele pudesse ser em votação desde que houvesse o manifesto do MP e da Prefeitura. Eu tenho, assim, assim como tu recebestes algumas questões aí do pessoal que tem academias, eu também recebi, acredito eu que os demais colegas da comissão também receberam. Mas eu também recebi algumas manifestações do pessoal dos salões de beleza, barbearias, enfim, me alegando uma questão relacionada de saúde das pessoas, higiene pessoal, enfim, uma série de questões. Eu não estou dizendo que devam ser incluídos ou não, eu não estou com a posição clara que deva ser incluída ou não. Então, assim, vereador presidente da Câmara, eu hoje não tenho uma posição clara do meu voto de relator. Eu tenho uma tendência forte de dar o meu relatório que vá à votação, né? Essa é a minha tendência. Mas eu tenho que me embasar. Foi solicitado para o Ministério Público e eu, para mim, dar o meu relatório, eu preciso dar uma olhada no que o Ministério vai escrever. Eu andei olhando algumas questões que o Ministério apontou a nível de poder público municipal e outras questões aí, que eu estou achando bem complicado fazer um relatório antes de receber. E assim, eu ia te dar uma outra sugestão. Eu posso fazer esse relatório antes, nós fazer até uma reunião de comissão antes, e talvez até uma sessão extraordinária, se achar interessante, antes, achando, então, da necessidade, se for urgente, essa questão. Mas assim, eu não vejo... Nós temos 30 dias para analisar o projeto. Eu não quero analisar... Não, na verdade tem mais, né? Ele não está em regime de urgência. Mas não é essa a questão. O que eu entendo, se nós quiser fazer alguma coisa nesse sentido e aprovar, não é de deixar muito tempo. Eu não quero deixar muito tempo. O meu prazo máximo é na quinta que vem, vindo ou não essas orientações. Se não vier, nós vamos dar um parecer independente delas. Tá? Então, eu tenho essa questão, só gostaria de ouvir, então, a manifestação, por exemplo, da DAIA. Não sei se o Maier vai mudar o posicionamento ou vai manter o mesmo. Vereadora Daiana, está ouvindo? Estou ouvindo, boa tarde a todos. Isso é de extrema importância, né? A gente fica com uma faca e uns 10 queijos para cortar, falando em palavras em que as pessoas nos compreendam. É de extrema importância a gente poder voltar tudo ao normal. Eu sou proprietária também de uma confecção, de uma loja de roupas, e está extremamente complicado. A gente está se reinventando em tudo que a gente pode, mas também sabemos que há reivindicações de um monte de gente. Também recebi mensagens de todas as academias, todos entraram em contato comigo. E também recebi muita mensagem de cabeleireiros também, tá? Pessoas que fazem unhas, manicures, pessoas que cortam cabelo, que isso extremamente não existe possibilidade de ser feito pela internet, né? Como todo mundo sabe, você não consegue conectar pelo celular e cortar um cabelo, fazer uma barba, né?
Então, assim, todos são de extrema necessidade, de extrema importância. Vamos nos acalmar, eu acho, minha opinião pessoal também disso, e vamos esperar o Ministério Público nos enviar, não importa o horário que quiserem me chamar, a hora que quiserem me chamar, vamos fazer tudo dentro da regra, da lei, como tem que ser feito. Jamais eu votaria contra um projeto desses, até porque eu sou patroa, então, né, e tenho meus funcionários que eu tenho que manter, escritório, a gente sabe toda uma situação que vem atrás disso, que não é o simples fato das pessoas estar sem dinheiro para manter os funcionários, mas tem toda uma outra situação por trás que tá ruim mesmo, a gente sabe, mas vamos esperar esse contato do Ministério Público por escrito para nós o mais rápido possível, né, Cris? Que eles puderem nos enviar, a gente pede encarecidamente para a gente poder ajudar no que a gente puder, tudo. Jamais eu votaria, então, contra esse projeto. Sempre o meu voto é favorável. Não sei se o Maia quer manifestar alguma coisa, nós já temos 2 votos para adiar, então, o parecer para a próxima reunião das comissões, né? Eu reitero a questão, assim, ó, do Ministério Público, o que eu espero? Eu espero a posição clara deles, né? Em cima disso, vou analisar meu voto, meu parecer de relator. Mais em cima do Ministério Público do que do Poder Público Municipal. Mas, A Prefeitura presidente, tem 2 opções. Fala, vereador Paulinho. mas eu volto a frisar essa situação. Mas e se o Ministério Público e a Prefeitura derem esse retorno até segunda-feira, então por que não vai a votação o projeto com essa ressalva? Se não vir, tudo bem, entendo. E se vir, ele poderia ir à votação. Essa é a minha última tentativa, mas vocês que são da comissão que vão decidir, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí, e a comissão que decide. Se vier o parecer do Ministério Público favorável a esse projeto, é tranquilo, né? Mas assim, se ele vir contrário, eu já dei o meu relatório. Depende do argumento que eles colocar, eu posso dar um relatório diferente do que eles pensam, em cima daquilo que eu penso, né? E outra questão, assim, ó, eu tenho o Poder Público vai sancionar essa lei, né? Pois é. A Câmara depois sanciona, então toda uma questão. Eu gostaria, viu, de nós não fazer uma coisa que... Não, eu concordo, presidente, eu concordo. Mas assim, ó, nem sempre a minha ideia é igual à tua ou é igual à do Ministério Público ou a do prefeito, entende? Então assim, ó, cada um tem uma posição e não é certo, não é o que nós estamos certo ou que o Ministério está certo, né? Ou a Prefeitura esteja certo. Então, eu acho que é uma questão assim, ó, se ele for para votação, for aprovado, vai para o Executivo, sancionar ou não. Então, tem um trâmite, entende? Tem um trâmite. Se depois o Executivo achar que está errado, não sanciona. É uma questão de consciência deles, ou de analisar a questão da lei. É isso, tá bom? É só isso mesmo. Obrigado. Só um detalhe, presidente. Da parte técnica, só lembrando vocês que como pode haver um parecer contrário das comissões, isso aí vai ter que ser divulgado, né, um prazo de 24 horas, ainda mais sendo algo polêmico, com uma chance disso dar algum problema no futuro. Então, de observar, vocês têm a liberdade de dar o voto técnico contrário ou favorável, e depois na comissão, no plenário, dar o voto favorável, né? Mas isso precisa ser registrado, precisa ser publicado,
para depois, então, fazer a sessão e a votação. Aí, só deixar claro ainda mais, presidente, em relação a... Eu também fui procurado por cabeleireiros, manicures e coisas. Deixar bem claro, se existisse uma possibilidade, ou se existir uma possibilidade dessas pessoas também terem um projeto a favor deles, eu vou ser o primeiro a votar a favor, porque, e não só eles, as lojas de roupa, de calçado, tudo que tiver fechado, eu acho que tem que abrir. Não é ele os transmissores de Covid. O que aconteceu há uns dias atrás foi o grande transmissor de Covid, pode ter certeza. Viu, vereador Paulino, eu concordo com isso também. Não temos opinião diferente. Nós estamos aqui agora analisando a legalidade de uma lei, tecnicamente, né? E o relator não pode dar um parecer assim, viu? E eu digo assim, não é para daqui um mês. Tem municípios que as câmaras passaram essa lei e que estão há 4, 5 meses discutindo isso. Né? Nós aqui não, eu não tenho essa pretensão, até porque, assim, se o parecer for favorável ou for contrário, ele vai ser dado no máximo numa semana. Né? A tendência hoje minha é o parecer favorável. Mas assim, eu não sei se o Maia quer falar alguma coisa ainda. Nós temos, a Dayana mudou de ideia, né, Daya? Daí é 2 votos para que nós aguardamos a manifestação, principalmente do Ministério Público. Alguém se manifesta diferente? Talvez, então, a gente passa para a semana que vem isso aí, que nem o presidente falou, que ele também quer votar o quanto antes possível, por entender que são práticas de extrema necessidade que existem aí no nosso município, assim como no comércio também. Então, já que eu votei só o meu voto, a minha ideia era que que o projeto fosse para votação na segunda, então, mais tardar quinta-feira que saísse na próxima sessão, então, ser votado. Eu entendo assim, porque deve vir um parecer favorável. Eles têm que se sensibilizar também, tanto o Poder Executivo como a da promotoria, aí, né, para essa prática esportiva e tanto as outras práticas, o comércio, então, que volte meio às atividades normais, porque eu também acho que não é o grande causador da transmissão da Covid, esses setores aí, né? Então, já que então vai ter só o meu voto, que seria, eu então sugiro que para quinta-feira que procurem esses órgãos aí para mandar o quanto antes possível para um parecer favorável para a gente levar adiante esse projeto. Então, está definido por unanimidade. Então, nós vamos aguardar no máximo até quinta-feira, havendo a possibilidade, a Câmara querendo fazer diferente, eu estou à disposição para fazer o voto antes, independente, vou dizer aqui, da promotoria se manifestar até quinta-feira. Tá? Se não se manifestar, a gente também dá o voto ou contrário ou favorável. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde.